Obrigado. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se você não fez isso, aperte a mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom você estar aqui esta manhã. Nenhum ambiente que nós nos expomos à palavra de Deus, nós voltamos da mesma maneira. Não é o pregador, não é o ambiente, não é a conferência, é a palavra. É a palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. E o mais importante de quem está pregando é quem está recebendo. Amém, queridos? Meu nome é Alexandre Claudino, se os irmãos conseguirem projetar aí. Sou pastor ali na Vila Formosa. Alguém conhece Vila Formosa ali? Amém? Estou na zona leste de São Paulo. Não sou corintiano. Sou uma falha no sistema aí na zona leste, amém? Esse negócio de que zona leste só tem corintiano, não é verdade. Tem gente boa, tem palmeirense, amém? Mas se ganhar nós estamos felizes, se perder nós estamos felizes também. Amém, queridos? Sou casado com a Roberta, a mulher da minha mocidade, há 27 anos. Não precisava falar, né, que o homem de Deus é casado com a mesma mulher, mas hoje precisa falar. Hoje precisa afirmar que aquilo que era comum, obrigação, virou agora exemplo, né? Outro dia eu fui falar com um homem e falei assim: sou casado com a mesma mulher. Ele olhou para mim assim: vocês não fazem mais que obrigação. Fala para você, irmão, você não faz mais que obrigação. Com a mesma mulher. Amém, querido? Sou pai de 2 filhos, do Lincoln, hoje tem 27 anos, já está tocando a vida dele, já é casado, formou, advogado. E o Isaac, de 15 anos. E também tem a Zara. Quem que é a Zara? A Zara é meu pet. Você está achando assim, a Zara deve ser um pitbull, né? Cachorro de legendário. É uma pincher. Desse tamanho assim, ó. Outro dia eu cheguei em casa. A Zara ali, ó. Ali de preto é a minha esposa do meu filho. O menor ali é o Isaac, tem 15 anos. Ele já está do meu tamanho já. E a Zara está ali. Todo dia eu cheguei em casa, a Zara... Alguém tem pet aqui, amém? Tem cachorro? Como o cachorro te recebe em casa quando você chega? Pulando, né? Outro dia eu cheguei em casa, entrei em casa, a Zara pulando, rebolando assim, se abanando, pulando no meu colo. Eu falei assim: Deus está falando nessa casa. Falei para minha esposa, para o meu filho, falei assim: eu vou sair. E quando eu entrar, Deus vai falar aqui. Aí eu saí. Quando eu entrei de novo, a Zara me recebeu como? Como que a Zara me recebeu? Pulando, rebolando. Eu falei assim: a partir de hoje, é assim que vocês têm que receber eu quando chegar em casa. A minha mulher olhou para mim e falou assim: se enxerga, homem. As mulheres não tão fáceis. Deixa eu falar para você. Se você não liderar, escute o que eu vou te dizer. Você vai ter muitas dificuldades para tocar a sua casa. Porque as mulheres não são as mulheres de 50 anos atrás. Amém? Alguém concorda comigo aí? Amém? Tem uma irmã aqui, ela deu uma risada, ela fez assim, ó. Não são as mesmas mulheres. Sou também diretor lá dos Legendários, da capital de São Paulo. Alguém já ouviu falar dos Legendários? Legendários é um movimento de homens para despertar a masculinidade e trazer à tona a melhor versão do homem que está dentro de você, que talvez você não sabe. Deus te fez para você ser um guerreiro, um valente, um conquistador. Está no DNA do homem. Só que o homem pós-moderno foi o quê? Castrado. Então, a sociedade hoje está fazendo tudo para castrar o homem, querido. Então, o Legendários, nós somos responsáveis pelos Legendários da capital, onde nós fazemos um desafio de 72 horas, um homem sobe e fica 72 horas numa montanha. E está bem, agora, bem divulgado na internet, porque agora virou trend, os haters começam a criticar, e aí o algoritmo sobe, está todo mundo sabendo o que é legendário. Mas o que é legendário? É um movimento paraclesiástico onde nós fazemos, uma das suas partes é o desafio da montanha que se chama TOP, é Trekking Outdoor Potencial.
É para extrair o potencial que está adormecido do homem e trazer uma nova configuração para o homem, a configuração original que Deus criou o homem para ser. Deus te criou para ser homem. Amém? Fala para o seu irmão, você não precisa pedir desculpa para ser homem. Amém? Você é homem, não precisa pedir desculpa. Porque hoje nós precisamos estar quase pedindo desculpa para ser homem. Então, nós fazemos um encontro, um desafio, um trekking radical de 72 horas, que lá não adianta você ligar para a tua mãe. Nem para a tua esposa para te salvar. É você e Deus e a montanha. Aonde nós ficamos 72 horas, um trekking, um deslocamento do ponto A para o ponto B. Nós temos ministrações, e aí você leva a tua barraca, você leva as tuas coisas, e nós vamos acampando lá 3 noites. Amém? Alguém já dormiu em barraca 3 noites? É gostoso, assim, quando faz sol, tempo legal. É ruim quando vem as tempestades, pastor. As chuvas. Outro dia um cara me ligou e falou assim, eu vou para o top, e eu queria saber aonde eu tomo banho. Eu falei assim, tem banheiro lá? Eu falei, tem banheiro. Ele falou, tem? Eu falei, tem. Adão tinha banheiro quando Adão nasceu? Tinha banheiro, tem banheiro. Tem tudo lá que você precisa, tem na natureza. Amém, queridos? E aí, nós temos colhido muitos testemunhos para a glória de Deus. Homens adúlteros, tornando-se homens de Deus. Homens infiéis, tornando-se homens fiéis. Homens ímpios se convertendo. Homens mentirosos, homens com seu caráter distorcido, alinhando seu caráter. E o legendário tem ocupado uma parte, como o pastor Clodoaldo bem disse, um gap nas igrejas que nós nunca tínhamos falado com tanta ênfase para homem. E é por isso que tem causado esse barulho todo, em nome de Jesus. Mas amém, queridos? Você está acompanhando comigo? Quem está comigo aqui? Você vai fazendo assim, você vai mudando. Fica ligado, hein, Vaso? Está ligado aí, Vaso? Em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre resgatando o padrão original da masculinidade de Deus. O que é ser homem? O que é ser masculino? O que é ser homem nos padrões de hoje? Esses dias atrás eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, e a repórter, Folha, você sabe, é um jornal bem progressista, esquerdista, e ela disse assim para mim, mas o homem não é um homem machista, e o Legendários não é um movimento machista? Ela perguntou para mim. Eu falei, não, nós somos contra o machismo. Nós não somos machistas, pelo contrário, nós falamos que o homem tem que descer na montanha, ser dócil com a sua esposa, amar a sua esposa, ser fiel à sua esposa, proteger a sua esposa, cuidar da sua esposa, ser um bom pai, dar um destino para o seu filho. É isso que nós falamos para homem. Ela falou, não, eu pensei que fosse machista, porque o simples fato de você se levantar e falar que você é homem, você vai ser tido como masculinidade tóxica. É isso que o mundo está dizendo. Mas nós precisamos entender o que Deus diz. E eu quero, antes disso, mostrar alguns dados para você. Avança para mim, querido. Não sei se você sabe, o homem é o responsável. O homem é o responsável para fazer o quê, irmãos? Para formar a cultura. A cultura é a prática, as tradições de uma sociedade. A cultura é aquilo que nós cremos e como vivemos, e o comportamento de uma sociedade. E os homens, eles são os formadores da sociedade. Os homens são os formadores de culturas. Se os homens são fracos, as culturas e as tradições são perdidas. Haja vista que nós vivemos no Ocidente. O Ocidente é formado, qual que é a nossa cultura, a nossa base? Nós somos formados por uma cultura judaico-cristã. Amém? O que é uma cultura judaico-cristã? Nós temos os valores de uma sociedade que nós acreditamos num Deus, adoramos um Deus monoteísta. Adoramos um Deus, amém? Amém? Você adora um Deus, amém? Nós somos héteros sexuais. Quem é hétero aqui? Não precisa ficar em dúvida, não, irmão. Você é hétero, levanta a mão aí. E falar hétero assim, fala assim, cara, me confundiu agora. Você é heterossexual, homem casa com mulher, e mulher casa com homem. Nós trabalhamos, adoramos a Deus, constituímos famílias, trabalhamos e constituímos propriedades, sim ou não? Essa é a base do Ocidente. O Ocidente foi formado por isso. E o que está acontecendo hoje nos nossos dias? Estão querendo destruir.
as nossas tradições, estão querendo destruir a maneira como nós fazemos família, estão querendo destruir a maneira como nós temos filhos. Você está percebendo que eles estão destruindo? Quem está percebendo isso na sociedade? E eu vou dizer algo para você. Quantos são pais? Têm filhos? Escute o que eu vou te dizer. Se você não acordar, a sua família está em risco. Os seus filhos estão em risco. Seu filho vai para a escola, escute o que eu vou te dizer. Seu filho vai para a escola. Seu filho estuda numa escola pública ou numa escola particular, não cristão. O patrono da educação no Brasil se chama um senhor chamado Paulo Freire. Alguém sabe disso? E sabe o que ele é? Discípulo de Marx. Um ateu. Então eles vão ensinar para o teu filho que o seu filho veio do macaco. Que ele não foi criado por Deus. Parece sutil isso, sim? Não parece sutil isso? Mas não é. Então tudo que você ensinou como cristão, a sociedade vai destruir. Na primeira infância é bem sutil. Mas quando seu filho entrar na faculdade, meu filho, pastor Clodoaldo, ele formou na PUC. Bem no centro da polarização no Brasil, que foi ali pouco antes da pandemia, na pandemia. A PUC, na verdade, ela é o lugar onde foram formados os pensadores da esquerda do Brasil. Eu não vim falar de política aqui, nem é a minha ideia. Mas tudo que 18 anos, eu ensinei para o meu filho, nascido no Evangelho, a faculdade tenta destruir. Foi uma luta para conseguir preservar os valores com ele. Ao ponto que eu dei um checkmate nele. Ou ele aprumava, ou ele tinha que sair da faculdade. Ele se formou de Direito na PUC. A PUC talvez é a segunda maior faculdade de Direito do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Que os homens, não é por acaso que estão tentando destruir a nossa masculinidade. Existe um porquê. Escute, um homem de 20 anos hoje, ele tem a testosterona igual ou mais baixa de um senhor de 30 anos atrás, que tinha 60 anos. Vamos fazer um teste aqui, se tem testosterona baixa? Quem quer? Teste. Quem está afim de saber se você está com a testosterona baixa? Quer saber, Valente? Quantos anos o senhor tem? 50. Toma texto, faz reposição hormonal? Não. Quer saber se está baixo ou não? É sério, vou fazer um teste sério. Parece brincadeira, mas é sério. Quando você acorda de manhã, hein, pastor Clodão? Faz reposição hormonal? Faz não? Quer renascer? Quer renascer, toma testosterona. Eu sou outro homem. Você acordou. Seu instrumento de trabalho masculino. Ele está revigorante, firme, forte, ou está com a cabeçona assim para baixo? Sincera, não é brincadeira, parece brincadeira, mas é sério. Como que está? Vou te fazer a memória. 15 anos, quando você tinha 15 anos de idade, quando você acordava, como que era o negócio? Batia no queixo, assim, não. Simples razão, vou te falar por quê. Porque a testosterona de um garoto de 15 anos é de 800 a 1000. Simples assim. 5 anos atrás, estava cansado, fadigado, dificuldade de ler, não conseguia ler, capacidade de concentração, libido lá embaixo sexual. Fui fazer um teste hormonal. Minha testosterona estava 200. Eu estava quase, sim, com o perdão da palavra, menstruando. Estava sentindo cólica já. Do lado. Assim. A testosterona você tem que ficar entre 800 a 1000. O que acontece? Depois dos 35 anos, todo homem perde 1 a 5% por ano de testosterona. É normal. Natural. O que está acontecendo na sociedade? Você vê meninos com testosterona 300. Por quê? Alimentação. Não é por acaso, é intencional. Para castrar a masculinidade. A testosterona é o hormônio da virilidade. Você acorda com vontade de vencer. Quem vive estressado? Quem vive cansado? Cansado. Sem aquele punch de vamos para a luta. Sabe aquela capacidade de você acorda assim com a faca no dente? Pode ter certeza. Você tem acima de 40 anos, pode fazer um exame. Sua testosterona está baixa. Mas isso é intencional. Seu garoto, quando come frango, quando toma suco, quando come bolacha,
todos esses alimentos são lotados de hormônios femininos para castrar a masculinidade do homem. É intencional. Nós somos a geração que não tem filhos mais. Nós não temos filhos. Os homens de hoje não têm filhos. Eles resolveram ser pai de pet. Eles não casam cedo. Tem homens com 30, 40 anos que moram com as mães ainda. Deixa eu dizer algo para você. Se você não se posicionar, o seu filho está em risco, em nome de Jesus. Mas foi para isso que Deus nos chamou, amém, queridos? Nós fazemos parte dos 7.000 que não vão se dobrar em nome de Jesus, amém? Mas você pegou aí a dica da testosterona, amém? Amém? Depois que eu comecei a fazer reposição, até a cachorra está feliz em casa. Avança para mim, queridos. Quero te dar alguns dados. Em cada 10 homens cristãos, 9 terão filhos que não servirão a Deus e sairão da igreja. De cada 10, quantos? Isso significa, sabe o quê? 90%. 90% de chance de seu filho não servir a Deus. De cada 10 homens, 8 não estão satisfeitos com seus empregos. Por quê? Estão acomodados. Tipo assim, deixa a vida me levar. Escute, Deus te fez com uma capacidade de prosperar que você não imagina. O homem é o único ser humano pensante. O homem é o único ser pensante com a capacidade de criar aonde não existe nada. É o homem. De cada 10 homens, escute isso que eu vou te falar, 7 têm problemas com pornografia semanalmente. De cada 10, quantos? 7. A droga do século não se chama cocaína, não se chama bebida. Não se chama maconha. A droga mais consumida hoje se chama pornografia. Eu faço o encontro na montanha com os homens e tem um momento que eu faço um apelo para assim, quem quer ser liberto da imoralidade, pornografia, adultério? Estou falando de 300 homens. 70% se levantam e vão para frente. Mas qual que é a mentira da pornografia? A mentira da pornografia é que o cara que faz uso, ele fala assim, eu só estou fazendo mal para mim. Essa é a mentira da pornografia. A pornografia te rouba a sua capacidade de pensar, sua capacidade de raciocínio, sua força, sua virilidade. A pornografia é o Frankenstein do amor, da relação sexual que Deus criou. A pornografia, ela, na verdade, ultraja, ufana tudo aquilo que Deus fez para você usufruir com a tua esposa, com a mulher da sua mocidade. E é a droga mais consumida hoje. Os aplicativos de relacionamentos sensuais são os aplicativos mais caros que existem. Eu estava vendo a valorização dos aplicativos mais caros. Sabe por quê? Porque tem demanda, tem consumo. Se o seu filho tem 15 anos, o seu filho tem acesso a conteúdo imoral e pornográfico com 15 anos, mais que você que tem 50, 60 anos. Ele já consumiu. Na sua história toda de vida, provavelmente, se você não tomar cuidado, o seu filho de 15 a 20 anos já consumiu mais que você. Em toda a sua história. Porque hoje é muito fácil. Nós estamos diante do maior desafio, irmãos, como homens, que é treinar e discipular os nossos filhos. Ou nós acordamos, ou no futuro, nós choraremos lágrimas de tristeza. Eu participei de um evento agora, com meu filho, pastor Clodaldo, que é um desafio de pai e filho, chama Legado. É pai e filho na montanha, 3 dias. Sim, intenso, 24 horas por dia. Tinha que cozinhar juntos e tem um momento lá que tem que falar de sexo. Pergunta é, você já falou de sexo com seu filho? Tem que falar. Porque se não falar, o mundo vai falar. Nós precisamos falar da maneira correta. De cada 10 homens, irmãos, só 6 poderão pagar o mínimo dos seus cartões e das suas contas. De cada 10 homens, irmãos, 5 se divorciarão, afetando mais de 1 milhão de crianças a cada ano. Quem aqui nasceu num lar, foi adolescente, criança, jovem, num lar de pais divorciados? Quem aqui nasceu?
Como que foi, jovem? Foi bom para você? Não foi ruim para você? Porque escute, somente um homem gera um homem. Uma mãe não tem a capacidade de formar um homem, por mais boa que ela seja. Somente um homem pode formar um homem. Por isso que nós somos a geração de homens adultos, mas infantilizados. Que nós somos a geração de homens que somos frutos de lares, de pais ausentes e ausentes presentes. Eu casei com 19 anos de idade. Nasci na periferia de São Paulo, na beira de um rio. Eu cansei de ver inúmeras vezes meu pai chegando bêbado. Meu pai era alcoólatra. Cansei de ver. Meu pai é um homem trabalhador, mas a única coisa que ele me ensinou, com tudo que ele tinha, foi ser alguém honesto. Mas é muito pouco depois que nós nos convertemos, sim ou não? Muito pouco. Mas me rendi ao Senhor com 21 anos de idade e tive a oportunidade de batizar o meu pai. Hoje ele é o diácono da igreja, sabe aquele cara chato que fica vendo as coisas, fica reclamando, fica cuidando do prédio. Tem alguém chato aqui? Tem que ter, esse é o chato necessário. É ele é o chato. De cada, irmãos, a maioria dos homens cristãos nunca discipulará ou nunca irá compartilhar do evangelho de Cristo. Irmãos, deixa eu dizer para você, se você não olha para esses números, esses dados estão no livro Cada Homem um Guerreiro. Se você não olha para isso aqui e não fica indignado, você precisa de um reavivamento no seu coração. Deus te trouxe aqui nesses dias para você tomar um novo posicionamento. Quantos estão com o coração aberto para isso, em nome de Jesus? Coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer esta manhã, porque nós iremos compartilhar sobre masculinidade. Eu sei que os números estão dizendo, mas eu sei que existe ainda os 7.000 que não se dobraram. O Senhor quer gerar uma nova estirpe de homens. Homens no padrão original que o Senhor nos criou. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós viemos aqui. É por isso que nós nos estamos expondo a sua palavra nesses 3 dias de conferência. Sendo desafiados na nossa masculinidade, como pais, como filhos, como homens, na nossa integridade, na nossa moral, para que nós possamos nos reposicionar. Dias como esse são dias de reposicionamentos que mudarão a nossa história em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus, irmãos? Glória a Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Avança para mim, queridos. Então, para nós sabermos a masculinidade original, nós precisamos saber o que Deus pensa. Me lembro, no começo de 2000, eu fiz seminário de teologia, eu aprendi uma matéria chamada hermenêutica. Alguém já estudou hermenêutica? Hermenêutica é a matéria que te ensina você extrair e interpretar a Bíblia como ela é, nos seus contextos, nas suas tradições. No hermenêutico eu aprendi uma matéria chamada o princípio da primeira menção. Toda vez que Deus fala sobre algum assunto, a primeira vez é a vontade soberana de Deus. Então a primeira vez que Deus fala sobre o homem é aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos ler. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus expõe aqui a sua vontade sobre o homem. Deus mostra o que ele esperava do homem, querido. Quando o criador, isso aqui é um smartphone, quando o criador desse aparelho idealizou esse aparelho, ele tinha uma ideia. O que ele ia fazer, como ele ia funcionar, quais eram as características, o que ele era capaz de fazer, sim ou não? Quem criou esse telefone aqui? Quem criou esse telefone? Lembra? Steve Jobs, isso aqui é um Apple. Então, antes mesmo desse aparelho vir à tona, ele já sabia qual a capacidade dele, sim ou não? Assim foi Deus. Antes de Deus te criar, ele sabia o que você era capaz de fazer. Ele sabia qual a sua capacidade. E se você não souber
O que esse aparelho é capaz, você não vai usar na sua capacidade máxima, sim ou não? Assim é a sua vida. Se você não souber para que você foi criado, provavelmente você vai trabalhar em 10% da sua capacidade. Se você não der uma resposta, se você não souber, você não vai ser usado eficazmente nos seus dias. Eu quero falar alguns quadrantes da masculinidade baseado na ideia original de Deus. Primeiro quadrante, Deus fala para o homem: olha, Adão, eu criei você para dominar, para liderar, querido. Sujeitar. Então Deus criou o homem, avança para mim, querido, com potencial. Qual que era o potencial do homem? Deus criou o homem com inteligência, força, autoridade, iniciativa, agressividade, liderança. Diga assim comigo: Deus, mais alto, Deus, como homem agora, Deus me criou para liderar. Aleluia, dá um glória a Deus aí, querido. Deus criou o homem com inteligência, força. Por que Deus deu essa capacidade para o homem? Porque a terra era dura, irmãos. Você acha que Adão para comer pedia iFood? Você acha que pedia iFood, jovem? Você acha que Adão para conversar, trocar as ideias com a Eva, mandava um WhatsApp? A terra era dura. Então o homem tinha que ser forte, irmãos. Tem muitos homens que me procuram e falam assim: pastor, não consigo liderar minha mulher lidera. Mulher não tem dificuldade de liderar. Escute o que eu te dizer. Mulher não tem dificuldade para liderar. Quando Deus fez Eva, ele falou assim: far-lhe-ei uma ajudadora ou auxiliadora. A auxiliadora faz o que, jovem? Auxilia. Sim ou não? Negãozão forte desse, ó, bruto. Então, se você não liderar na sua casa, quem que vai liderar? Por quê? Porque ela é rebelde? Não, pastor, minha mulher é rebelde. Não. Está dentro dela. Deus fez ela para quê? Auxiliar. Auxiliar, ajudar. Então, qual que é o dom da sua mulher? Te ajudar, macho. Então, se você não lidera, o que ela vai fazer? Se você não lidera, o que ela vai fazer? Liderar. Ela não é rebelde, não. Ela só está cumprindo o que Deus falou para ela fazer, te auxiliando. Então, você quer liderar? Você quer que sua mulher não lidere? Lidere você. Se você liderar, ela não vai precisar te auxiliar na liderança. Você está entendendo? Sim ou não? Porque é o dom dela aqui, ó. Deus te fez para liderar. Então, você não lidera. Ela está aqui. O que ela vai fazer? Liderar. Então, Deus fez o homem com essa capacidade de liderar, com essa força, com essa inteligência. Qual que era o propósito, querido? A terra era selvagem, dura, difícil. A terra era dura, cheia de problemas. Nós vivemos a maior crise de liderança masculina da história da humanidade, irmãos. Os homens não lideram, porque liderança é sinônimo de responsabilidade. Fique imaginando você, se todos os homens aqui, da comunidade Betel, é isso? Comunidade Betel? Liderasse. O que aconteceria? É em grupos aqui, pastor, a igreja? É em grupos? Como chamam os grupos aqui? A casa de Deus. Imagine se todo homem falasse assim: pastor, eu vou liderar uma casa de Deus. O que aconteceria aqui em Poá? Um avivamento, irmãos. Mas por que muitos homens não lideram? Porque eles não querem ter responsabilidade. Por que os homens não querem casar hoje mais cedo? Por que os homens não querem ter filhos? Porque filho dá trabalho, irmãos. Filho gasta pra caramba. É difícil educar, é mais fácil ter cachorro. Você bota a ração, ele come. Você não precisa educá-lo. Sim ou não? É só botar ração e um tapetinho que ele faz xixi. Então é mais fácil ter cachorro, é mais fácil ser pai de pet. Mas Deus não fez nós para isso. Deus nos fez para isso. Deus nos fez com uma capacidade, força, inteligência, liderança. Amém, querido? Pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Há um gigante dentro de você, amém? Sacode, põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim: acorda, valente. Deus te fez para ser um conquistador em nome de Jesus. Qual que foi o problema? O homem se tornou covarde, irmãos. Medroso e acomodado. Talvez hoje a maior falha do homem hoje é porque o homem se tornou omisso nos seus papéis, nas suas responsabilidades.
O homem se tornou covarde, medroso, acomodado. Sabe por que muitos homens não prosperam? Não é porque não têm capacidade, porque são acomodados. Acomodados, irmãos, você tem uma capacidade imensa de criar. Uma capacidade imensa, irmãos, de resolver problemas. E qual que é a solução, querida? A solução é o retorno às origens, em Deus, e entrar numa decisão, num processo. Eu não tive pai, mas hoje eu tenho um pai. Eu sou modelo. Deus é meu modelo. Hoje eu tenho uma comunidade de fé, que eu tenho homens que me inspiram. Eu vou entrar no processo. Eu vou dar uma resposta. Eu vou escrever uma história digna de ser contada. Irmão, você vai terminar suas vidas. Você vai chegar de cabelo brancos no final da sua vida, irmãos. O que você vai deixar para os seus filhos? O que seus filhos vão dizer de você? Que você é um homem que você troca de mulher, que você deixou, abandonou a sua mãe, a sua esposa. Seu filho vai dizer para os amigos deles que seu pai foi embora de casa com uma amante, com uma prostituta. É isso que você quer escrever? Sabe que eu faço muito velório, fiz muito velório. Hoje faço menos. Mas um dia, os irmãos me chamam para fazer velório. Às vezes, mas nem é irmão, não é a pessoa da igreja que faleceu, mas é um primo, um tio. Mas eu vou, é um momento de dor, né? Casamento e velório eu vou, porque são momentos marcantes da vida da pessoa. Faço de tudo para ir. E aí um dia, eu fui no velório, que era um conhecido de um membro da igreja, e eu cheguei, eu gosto de falar bem da pessoa quando morre, sim ou não? Que pastor, assim, o lugar que ele mais mente é no velório, porque você quer falar bem. Eu não vou falar mal no último dia do cara, né? Entendeu? No último dia que ele está lá. E então eu falei para a pessoa que me convidou, me fala aí dele, que eu quero falar dele. Eu sempre faço, eu tenho um script para falar em velório, eu gosto de contar a história, eu gosto de falar da história do cara, eu gosto de falar dos feitos que ele fez, da família que ele deixou, o corpo foi, mas o legado ficou. Eu falei, me fala dele. Ela falou, vem aqui, pastor. Você é um desgraçado. Eu não te trouxe aqui para falar dele, eu te trouxe aqui para falar para a família. Ele é um desgraçado, adúltero, foi embora de casa com o amante, os filhos entraram na droga, destruiu a família. Eu fiquei pensando na hora, aí falei sobre Deus, sobre a eternidade. Vou falar o que dele? Eu falei, não consigo mentir depois dessa. Se eu não soubesse, beleza. E aí então eu fui embora. Mas aí quando eu fui embora, eu fui pensando, o que vão falar de mim quando eu morrer? Porque dele eu já sei que vão falar, mas e de mim? E eu cheguei e contei para o meu filho essa história. Ele falou, e pai, como foi o velório? Eu falei, velório é velório, né? Mas esse aconteceu algo inusitado. Ele falou assim, pai, mas e quando você morrer, o que você quer escutar? Quero escutar algo. Meu pai foi um homem de Deus. Se você disser isso sobre mim, eu não quero saber se eu tenho uma grande igreja, se eu prosperei à altura. Eu quero no dia que eu morrer, com meus netos e minha esposa. Minha esposa, porque, deixa eu te dar uma dica, você vai morrer primeiro que a tua mulher. Geralmente o homem morre primeiro. Vai se preparando, né, varão? Já pronto, seguro de vida. Eu quero escutar dos meus filhos que eu sou um homem de Deus. Como a Bíblia diz a respeito de Enoque. Enoque andou com Deus. Andou com Deus. O pastor foi fazer um velório, né? E aí ele falou assim, está aqui um homem íntegro, um homem de caráter, um homem de família. Está aqui a viúva e a filha. Aí a viúva bate na filha e fala assim, ô filha, esse é seu pai que está no caixão. Que história que nós queremos construir? Amém, queridos? Deus te fez para construir uma história. E a nossa vida é formada de boas histórias que nós contaremos no final dela. Amém? Segundo quadrante que Deus fala para o homem, lá em Gênesis. Avança para mim, varão. Segundo quadrante, Deus primeiro fala para ele liderar. Segundo, ele fala para multiplicar. Ele chega para Adão e fala assim, Adão, olha, multiplica a nossa imagem. Deus não precisava de Adão, irmãos. Deus estava na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, naquela comunhão maravilhosa. E era tão bom que Deus quis incluir o homem. E eles chegaram à seguinte conclusão. Jesus olha para Deus, Deus olha para Jesus, o Espírito Santo fala assim, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Porque é tão bom que nós estamos vivendo aqui na eternidade, que eu quero que o homem seja um participante disso.
Vamos multiplicar o homem à nossa imagem. Então vamos pôr a capacidade dele também de multiplicar outros homens à nossa imagem. E a nossa terra será cheia de homens, de seres à nossa imagem. Então Deus coloca uma capacidade no homem de multiplicar, irmãos. O potencial, fecundidade, capacidade para relacionar-se, irmãos. Está dentro de você. Irmãos, chega na tua casa, olha para a tua esposa, no olho dela. Fala assim, eu sou um novo homem. Deus me colocou para cuidar de você. Nós vamos ter filhos à imagem de Deus. Amém? Quantos tem abaixo aí de 40 anos? Levanta a mão assim. Dá tempo de ter filho, irmão. Mete filho no mundo, irmão. Pastor, tá caro ter filho. Deixa eu falar para você. O maior arrependimento da minha vida, pastor Clodoaldo, é que eu tive 2 filhos só. Fui pai muito cedo, fui pai com 19 anos, era ímpio. Tinha dinheiro, não tinha espiritualidade, não tinha maturidade. E hoje eu tenho 2 filhos e estou entrando com o processo de adoção. Adotar uma menina. E os homens estão tudo indo embora de casa. E aí você vai ficando velho, você vai ficando carente, né? Quer sentar no seu colo. Essa galera, e eu estou no pé do meu filho. Tu bota filho no mundo, varão. Que os muçulmanos estão botando 8 por casal. E nós cristãos, sabe quanto? No Brasil, na América, 2. Para manter a cultura, no mínimo uma família tem que ter 2 filhos por casal. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Seus avós tiveram quantos filhos? Fala aí, varão. Quem é nordestino aí? Nordestinos, os nordestinos aí. É bom perguntar para nordestino, que os caras não tinham televisão, metiam marcha. Quanto? 9. Seu pai teve quantos? Vocês são filhos de quantos irmãos você tem? 3. E você tem quanto? E seu filho sabe quanto vai ter? 1 no máximo. Cadê? Quem tem mais aí? Fala aí, varão, quantos? Seu avó? 16º. Irmão, ora por mim aí, vai que você tem a unção da multiplicação, tá com ele, hein, velho? Varão é fecundo. Tá dentro de você. Seu pai teve quantos? Vocês são quantos irmãos? O seu avô? Olha, baixou 1, mas seu pai foi um guerreiro. E você tem quantos? Aí caiu a meta, hein, velho? Aí caiu demais, caiu, hein? Caiu. Você jogou lá embaixo a média, mano. Vai ter filho? Não vai porque não pode ou porque não quer? Você pode adotar, mano. Tu pode adotar filho. Você não pode gerar, mas tu pode adotar. Sabe por quê? Porque Deus te adotou. Deus me adotou. Nós éramos órfãos. A adoção tem que estar dentro de nós, irmãos. Vou fazer uma campanha ferrenha, mas primeiro eu estou precisando adotar. Eu vou adotar, depois fazer. Sabe por quê? Nós cristãos precisamos adotar. Sabe por quê? Porque nós fomos adotados. Nós éramos órfãos, nós somos filhos adotivos, irmãos. Pegou aí, varão? Convence a varoa lá. Então, vamos lá. Então, qual que era o propósito? Encher a terra com a imagem de Deus, o caráter e a presença de Deus. Mas o que aconteceu, irmãos? O homem se tornou o quê? Egoísta. O homem usou toda a capacidade de multiplicar dele, irmãos, e ele tornou imoral. O problema, irmãos, é que o homem só tem um órgão sexual para ter prazer para ele. Ele desperdiça todo o potencial, irmãos, recusando a se relacionar. O homem se sentiu inseguro, despreparado. E eu quero dizer para você, irmãos, nós precisamos decidir retornar ao projeto original de Deus. Encher a terra com a semelhança dele, irmãos. Discipular os nossos filhos, ter filhos à imagem de Deus, casar com uma só mulher, irmãos. Fazer bastante amor com nossas mulheres, amém? Fala para o seu irmão, sei que você faz tempo que você não faz isso, mas você vai ser despertado em nome de Jesus. Amém? Irmão, sou pastor, tenho família, sou terapeuta familiar, minha esposa é psicóloga, psicanalista, sexólogo. Quem reclama agora aqui no trânsito não é agora mais os homens, não. Não é as mulheres, não, é os homens. As mulheres reclamam dos homens. Fala, pastora, meu homem não me procura, meu marido não me procura. Nós somos a geração que menos faz relação sexual com as esposas da história da humanidade. E eu nem vou falar para você fazer uma consulta com o seu avô, senão você vai ficar com vergonha. Quantas vezes ele comparecia? Nós perdemos a capacidade, irmãos. Mas Deus te trouxe esses dias aqui para tu acordar.
Mesmo que tem que fazer uma oração que nem Jesus fez para Lázaro. Se estava morto, vai ressuscitar em nome de Jesus. Amém? Terceiro, irmãos, quadrante. Quem está comigo aí, amém? Vai piorar, mas no final melhora, fica tranquilo. Deus fala para Adão, cultive o jardim. Avança para mim, vaso. Cultive o jardim, lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Qual que era o propósito, irmãos? Identificar o potencial daqueles que Deus deu para nós. Estou morando numa casa agora que tem jardim. Aí outro dia veio uma notificação do condomínio. Então, senhor morador, seu jardim não está legal. Cada 3 meses tem que mandar deixar o padrão do condomínio. Eu falei para minha esposa, o negócio é só dar gasto. Ela falou, não, amor, como é bonito. Você só dá prejuízo. Ela fica às vezes olhando, regando as plantinhas dela. Deus fala para Adão, irmão, cultive o seu jardim. Sabe quem que é seu jardim? Sua família. Aqueles que Deus deu para você. Ei, sabe qual é o problema? Que o jardineiro sumiu, velho, nos nossos dias. Seu jardim é aquele que Deus deu, seus filhos, sua esposa. O propósito era identificar o potencial daqueles que Deus nos confiou e acreditar neles, dar referências, compartilhar propósito, treinar, irmãos. Mas o homem falhou. Meu filho tem 27, vai fazer 28 anos. Meu filho, ano passado, ele fez um tour para a Europa. Ele foi para Paris, Roma e Londres. E um dia eu fui dormir, deitar. A gente sempre bate um papo com a esposa antes de deitar. Ela falou assim, amor, estava pensando aqui. Seu filho com 27 anos foi para Paris e você nunca me levou para Paris em 27 anos de casado. A esposa já te perguntou isso já, pastor? Eu falei assim, como, varô? Escuta, fala de novo. Seu filho tem 27, vai fazer 28, nós temos 27 de casado e nós nunca fomos para Paris. Você sabia que eu gostaria de ir ver a Torre Eiffel? Ela falou para mim. Parecia uma brincadeira, mas o assunto ficou sério. Aí eu fiquei assim, internamente, assim, sabe aqueles segundos, slow motion? Você entra em slow motion de vez em quando? Eu falei, Jesus, me ajuda, o que eu respondo para essa varoa agora? Eu falei, amor, sabe por quê eu nunca te levei para Paris? E o seu filho foi para Paris? Que eu fiquei 20 anos, nossos primeiros 20 anos, o lugar mais longe que eu te levava era para Praia Grande. E nada contra a Praia Grande. Mas a Praia Grande é a praia mais simples aqui do estado de São Paulo, sim ou não? E Deus me fez recordar sobre a história de Davi e Salomão. Davi tinha o desejo de construir um templo para Deus, sim ou não? Tanto que a primeira coisa que Davi faz quando ele assume o reinado, o que ele faz? Primeira coisa, ele manda buscar a Arca da Aliança. Sim? A Arca da Aliança denota o desejo de Davi, mas também mostra a omissão de Saul. E Davi, o desejo dele, mesmo que ele fez de maneira errada, mandou, pôs no carro de boi, o carro tropeçou. Você lembra disso? 2 caras morrem. Mas ele tinha o desejo de construir o templo. Mas ele construiu? Quem construiu? Seu filho Salomão. Eu estava orando. Por que Davi não construiu e Salomão construiu? Porque o reinado de Davi foi marcado como o tempo de Israel, do povo hebreu, que mais teve inimigo. E o que ele mais conquistou, teve mais guerra, ele estava envolvido em conquista. E por que Salomão construiu? Porque Salomão assumiu um reinado sem guerra. O que eu quero dizer com isso? E eu falei para minha esposa, meu filho foi para Paris, sabe por quê? Porque eu nasci num lar, pastor Clodoaldo, onde meu pai era alcoólatra. E ele teve que matar muitos gigantes. Ele não matou. E eu tive que matar. Para o meu filho ir e se formar na PUC, eu tive que matar gigantes. Sabe por que Salomão construiu o templo? Porque Davi matou, guerreou e conquistou. E deixou o terreno livre para ele conquistar. O que eu quero dizer? Que os gigantes que você não matar, as guerras que você não vencer, o seu filho vai ter que vencer. Você tem que vencer a guerra da imoralidade, irmão. Você tem que vencer a guerra da pobreza, do opróbrio, da miséria. Você tem que vencer a guerra do adultério. Você tem que passar o bastão para o seu filho, porque se você não vencer, ele vai ter que vencer. Deus te chamou para você cultivar, irmãos.
Deus te chamou para você cultivar a tua esposa. Cuidar bem dela. O casamento, querido, é algo mais extraordinário que existe na Bíblia. O homem não entende o casamento, por isso que ele se separa. Tanto que Paulo fala tão grande esse mistério, a união do homem e da mulher, de Cristo e da igreja, sim ou não? Ele faz uma alegoria da beleza de Deus, que é a união de Cristo, que é o noivo, e a noiva é a igreja, sim ou não? E a mesma coisa quando você se une com a tua esposa. Mas a mesma Bíblia diz que Jesus vai vir buscar uma noiva sem mácula, sem mancha e sem ruga, sim ou não? Se Jesus vai vir buscar uma igreja, que é a noiva, ele é o noivo, sem mancha, sem mácula, sem ruga, nós devemos apresentar e nós vamos apresentar as nossas esposas. A pergunta é, como que você vai apresentar a sua esposa? Você vai apresentar a sua esposa melhor do que você a encontrou? Irmãos, Deus te deu uma mulher para você cuidar, para você amar, para você melhorar ela. Ela está gordinha, em cima do peso? Vai, varoa, vamos andar, fazer academia, cultiva ela, vamos para a academia. Ela está meio derrubada? Vai lá, paga uma plástica para ela, irmão. Você pode? Paga uma plástica para ela. Faz uma manutenção, funilaria, pintura, troca o motor, faz retífica. Melhor transformar ela de 50 para 20 do que depois você trocar, quando sua mulher tiver 50, trocar por 2 de 20. Sim ou não? Quem está comigo aí, amém? Amém? Agora, Deus fez o homem para isso, irmãos. Com essa capacidade de cultivar. O problema é que o homem abandonou o jardim e o jardim se tornou o quê? Quem que entrou no jardim de Adão? A serpente. As ervas daninhas. Ele fez do jardim dele um terreno selvagem. Irmão, sua casa é o seu jardim. Agora a questão é, você é o jardineiro ou o jardineiro fugiu da sua casa? Tu é o jardineiro da sua casa. E Deus deu aquela família para você, os filhos para você cultivar. Irmãos, eu me lembro, casei muito cedo, nasci num lar muito pobre, nasci na beira do rio. Preto, pobre e palmeirense, irmãos. Pouca chance de dar certo. Aí depois tem mais um P, pastor. Preto, pobre, palmeirense e pastor. Quase assim, improvável de tudo. Irmão, sabe, periferia, você nasceu na periferia aqui, você sabe como que é. Muita droga, muita oportunidade para fazer coisa errada. Quase pouca oportunidade para dar certo. Irmãos. Mas escute o que eu vou te dizer. Deus me resgatou com 21 anos de idade. Me convidaram para ir no encontro com Deus. Quem lembra o encontro com Deus? Me converti no encontro com Deus. Deus mudou a minha história. Eu falei assim, eu não aceito mais morar na beira do rio. Nascer na beira do rio faz uma questão. Você pode nascer numa comunidade, numa favela. Nascer você pode. Mas depois de Jesus, você não pode morrer lá. Quem está comigo aí, amém, queridos? Você não deve aceitar isso, você não vai morrer lá. Eu falei, eu não aceito isso. E Deus vai mudando a nossa história, irmão. Nos prosperando, nos abençoando, dando sabedoria, graça. Quando você coloca Deus na sua vida, irmãos, uma coisa é Deus entrar na nossa história. Um dia Deus entrou na minha história, mudou a minha casa, mudou a minha família, meus pais se converteram, meu sogro, minha sogra, meu primo, meus irmãos, meus filhos, batizei todo mundo. E é tudo dentro da igreja lá, uma brigaiada danada, uma ciumeira danada, sogra, sogro, pai, tem que administrar os egos. Agora deixa eu falar para você, uma coisa é Deus entrar na sua história, Deus entrou na sua história, amém? Mas o convite de Deus nesses dias é se você vai entrar na história de Deus. Você vai entrar na história de Deus, irmãos? Um dia Deus me chamou para entrar na história dele. Porque você pode só parar na primeira parte, Deus mudar a sua história. E Deus, pela graça de Deus, irmãos, Deus tem me colocado para falar diante de homens poderosos. Me ligou essa semana aqui o pastor Ricardo Oliveira, ex-jogador, lembra desse? Ele quer subir a montanha e ele quer fazer um top só de jogadores de futebol. E eu falei para minha esposa, um crioulo da Zona Leste, nunca imaginei na minha vida eu ter acesso a esses homens.
Mas sabe o que eu descobri? Que não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. Você pode olhar para a tua história, ter nascido no pior e mais infeliz e miserável dos lares. Mas se tu assumir uma postura com Deus, Deus é capaz de transformar a sua história e mudar a sua história. Quem recebe aí em nome de Jesus, amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? E Deus continua falando com Adão, falou para cultivar. A solução era Adão voltar e ser uma plataforma, irmãos. No mesmo Gênesis capítulo 2, verso 15, Deus fala para Adão guardar o jardim. Então Deus deu autoridade, inteligência, posição, agressividade, irmãos, força, senso comum, guardar, irmãos. Primeiro que o homem se tornou covarde, egoísta, irresponsável, passivo. Sabe, Deus falou onde guardar. Guardar de quem, irmãos? Então o homem perdeu a autoridade. Faz de conta que você está indo numa estrada, irmãos, numa estrada escura, com a sua família, com os seus filhos. Quem tem filhos aqui pequenos? E aí você está numa rodovia de madrugada, para um homem no meio da rua, manda separar o carro. O que você faz? Passa por cima, sim ou não? Por quê? Proteger a família. Mas logo à frente, tem um posto rodoviário e um policial para no meio da rua, manda separar. O que você faz? Separa por quê? Mas como você sabe que ele é autoridade? Está escuro, é de noite. Fala, não, tudo bem, mas nele, o que você viu nele que constituiu ele a autoridade? A farda, por que a farda? Porque a farda transmite a ele uma imagem. Sabe o que dá autoridade para o guarda? Que você identifica que ele é uma autoridade? A imagem. Sabe por que o homem perdeu a autoridade? Ei, perdeu a imagem. Deus fez o homem e falou assim, façamos o homem a nossa imagem. Você quer ter autoridade, irmãos? Com a sua esposa? Tem a imagem de Deus. Deixa ela perceber que tu é um homem de Deus, temente a Deus, que para tomar decisão tu ajoelha e ora. Vou te dar outra dica aqui, já dei a primeira. Texto aqui, ó. Só olhar para ele eu já vejo. Ó. Toma umas textos. Toma ou não toma, varão? Ah, é nada. Deixa de mentir, varão. Tu mentiroso desse jeito. Tem vergonha de mentir do lado do pastor, velho? Agora é sério que eu falei da texto. Faz a consulta, pastor. Sou outro homem. Sou outro homem. Outro homem. Tudo controlado, medicado, controlado. Amém, queridos? Não é para catar na clandestinidade, não, no submundo, não, tá? E aí o que aconteceu? Vou te dar outra dica. Você vai chegar, 3 horas da manhã, põe o seu relógio para despertar. Eu sei que Jesus manda entrar no quarto e fechar a porta. Mas o pastor está dizendo para você abrir a porta. Sua esposa está dormindo, amém? 3 horas da manhã. Você vai abrir a porta, vai pôr um louvorzinho suave, mete lá um Alessandro Vilas Boas, dobra seu joelho e vai orar. Vai orar pela tua família, vai chorar pelos seus sonhos, vai chorar pelos teus filhos. A sua esposa vai acordar, sim ou não? Porque Jesus mandou fechar a porta, mas você vai deixar abrir. Por quê? Porque é intencional, ela tem que ver você orando, certo? Ela vai passar perto assim. 3 horas da manhã o varão está orando, ela vai pôr a mão na testa. Está com febre, varão? Primeiro dia. Segundo dia ela vai passar, vai olhar assim. Gente, não está bem esse homem. Quarto dia ela passa, acorda de manhã, ela liga a amiga. Você não sabe meu marido é homem de Deus. Quinto dia, quando você ora, quando você volta para a cama, como a varoa está? Orou, amor? Ela vai ver o quê? Ela vai ver que você tem a imagem. Que você está lá chorando pela família. Para você tomar uma decisão, você busca Deus, você escuta Deus. Quando você tomar uma decisão, ela fala assim, amor, você falou com Deus, eu sei, vai ser o melhor para a nossa casa. O que você resgata? A imagem e a autoridade. Você resgatou a imagem, você resgata o quê? A autoridade. Pastor, minha mulher não me respeita, não confia em mim. É lógico, tu parece um xireque. Tu parece um desviado. Não ora para nada, não ora nem para comer, nem para dar graças pela comida. Sua esposa vê isso. Agora deixa sua esposa ver você chorando, irmãos. Derramando lágrimas por ela, pelos seus filhos.
Sabe o que ela vai falar? É afrodisíaco, irmãos. Isso aí ativa, mano. A mulher, você vai chegar lá, ela vai estar assim na cama. Vem que eu sou toda sua. Faz o teste, varão. Depois pega o meu WhatsApp e me manda mensagem para ver se funcionou. Segunda dica para você. Vai pôr em prática. Fala para o seu irmão, você vai pôr em prática isso em nome de Jesus? Por que tu para na estrada, varão? Porque você vê um guarda, ele está fardado, ele tem uma imagem. Nós queremos ter autoridade, nós precisamos ter imagem. Imagem de Deus. Amém, querido? Foi para isso que Deus te chamou. E por último, cadê o irmão do teclado? Vem aqui, irmão. Por último, Deus fala para Adão, o propósito de Deus era que o homem reconhecesse, estabelecesse a autoridade, a soberania, irmãos. O potencial era permitir o fluir de Deus na vida do homem. Através do homem. Todo final de dia, Deus ia na viração do dia se encontrar com Adão, irmão. Escute o que eu vou te dizer, nós sem Deus, nós não somos nada. O pouquinho de coisa boa que você tem, escute, não é nada seu. Nós somos mal. O pastor falou aqui, Paulo fala em Romanos, miserável homem que sou. Como posso habitar no corpo dessa morte? E vou lhe provar isso. Você lembra quando tu era ímpio? Você lembra? Aonde tu ia? O que tu fazia? Como tu ganhava dinheiro? O que tu era capaz de fazer? Eu me lembro como o que eu fazia como era ímpio, eu desacredito. Eu falo assim com a minha esposa, não acreditava que eu fazia isso, cara. Sabe por quê? Sem Deus, nós somos um esqueleto pecaminoso. Então, o propósito de Deus é nós estabelecermos, irmãos, permitir o governo de Deus e nós sermos dependentes de Deus, irmãos. O problema é que o homem se tornou independente de Deus, o homem se tornou falso, o homem se tornou cheio de segredos, o homem se tornou orgulhoso, o homem não mostra as suas fraquezas. Esses dias eu estava meditando em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus. Mateus capítulo 3, Jesus batiza, amém? Lembra disso? O céu se abre, a pomba desce, e ele diz, este é meu filho amado, quem tenho muito prazer, quem tem comprado. O céu fala sobre Jesus. Mateus capítulo 4, Jesus vai para o deserto, fica 40 dias, fala comigo, 40 dias. E a Bíblia diz, Mateus capítulo 4 diz, que Jesus foi tentado. Eu fiquei assim, o Filho de Deus foi tentado. E eu fiquei sabendo, como nós sabemos que Jesus foi tentado? Por que nós sabemos que Jesus foi tentado? Escute o que eu vou te dizer. Sabe por que nós sabemos que ele foi tentado? Porque ele disse. Ei, qual foi a última vez que você disse sobre as suas tentações? Mateus capítulo 4 é a exposição da vulnerabilidade do Filho de Deus. Ele falou assim, eu fui tentado. Jesus nos ensina uma lição aqui, irmãos. Que nós precisamos falar das nossas tentações. Mas só gente humilde fala. Você foi tentado já um dia? Que você foi, eu sei. Mas a pergunta é, você falou para quem? Qual foi a última vez que tu falou das suas tentações? Qual foi a última vez que você estava em crise no seu casamento, você chamou um casal abençoado? Não precisa ser o pastor, não. Chamar um homem maduro. Vai falar assim, ó, estou com problema no meu relacionamento. Olha, estou com problema de pornografia, não consigo vencer. Mas Jesus falou, eu fui tentado. Nós só sabemos que Jesus foi tentado porque Ele que disse. Foi Ele que disse, irmãos. Nós não falamos de tentação porque não temos. Nós não falamos de tentação porque somos orgulhosos. Porque nós perdemos o governo de Deus no nosso coração. E quando nós perdemos o governo, nós nos tornamos homens arrogantes, orgulhosos. Jesus está cobrando, Jesus está curando, era um sábado. Ele chega em frente a uma sinagoga e tem um homem com uma mão mirrada. Quem lembra dessa passagem? É um sábado, Jesus fala assim, mostra-me a tua mão. Ele tinha quantas mãos mirrada? Que mão que esse homem mostrou para Deus? Para Jesus? A mão boa ou a mão ruim?
Quem acha que foi uma mão boa, levanta a mão. Quem acha que foi uma mão ruim, levanta a mão. E quem acha que não levantou a mão, acha que ele mostrou o quê? O pé? Se aquele homem tivesse mostrado a mão boa, Jesus tinha curado ele. Ele mostrou a mão mirrada. Todo mundo que tem uma deformidade no corpo, geralmente ele tenta esconder a deformidade. Você lembra quando você chegava bêbado em casa, você queria enganar tua mãe? Você queria fingir. Já viu um bêbado tentando caminhar como tá bom? Ele não consegue, né? Ele fica bem tipo um robô. Você quer disfarçar aquilo que você é. Então aquele homem mostra a mão, irmãos. Ele mostrou a mão com fraqueza. A mão débil. O problema é que nós gostamos de mostrar quão forte nós somos. Quão qualidade nós temos. Quantas qualidades nós temos. Deixa eu falar para você, Jesus está se lixando o seu dom, o seu talento, o seu carro, para a sua capacidade, para a sua eloquência. Sabe por quê? Porque tudo isso que nós temos, Ele que nos deu. E Ele não impressiona. Mas nós queremos chamar a atenção de Deus, nós precisamos mostrar as nossas fraquezas. Paulo diz, diga ao fraco, eu sou forte. Paulo diz, quando estou fraco, é que o poder de Deus se manifesta em mim. Paulo diz, o bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal que eu não devo fazer, é isso que eu faço. Ele diz, miserável homem que sou, como posso habitar no corpo desta morte? Ele diz, graças a Deus, por Cristo Jesus. Meu filho mais velho, quando ele tinha 12 anos, ele fazia lepacur. Sabe o que é lepacur? Aquelas maluquices, ficar pulando para um lado para o outro. E eu chego do trabalho, 5 horas, 5:30, tiro o celular, chave, tiro o tênis, sento no sofá. Alguém faz isso aí? Pega o controle da televisão, assiste tudo, mas não assiste nada, fica mudando que nem um maluco. Você faz isso? É a caixa do nada. Eu faço isso também. Aí meu filho chegou, pai, aprendi um exercício novo. Eu falei, filho, o pai está tão cansado. Ele falou assim, eu falei, vai lá fazendo, depois eu vou ver. E ele ficou lá treinando o que ele aprendeu. Mas ele caiu. Se machucou. Quando ele caiu, se machucou, começou a chorar e pediu socorro. Sabe o que eu fiz? Levantei do sofá correndo e fui pegar ele no colo. Quando eu estava naquele momento, Deus falou comigo. Ele falou assim que eu me relaciono com meus filhos. Quando meu filho foi mostrar as suas qualidades, seus talentos, não chamou minha atenção. Mas quando meu filho caiu, mostrou a sua fraqueza, o que eu fiz? Levantei correndo, fui pegar. Ei, não é só a sua força que chama a atenção de Deus, são as nossas fraquezas. Amém, queridos? O homem foi formatado para ser viril, forte. Sim, tem que ser. Para as lutas, para os desafios. Você tem que ser forte. Vai para a luta, vai ganhar dinheiro, vai conquistar. Você tem tudo tem conta para pagar. Se tiver mulher boa, tem que ter boleto pago. Boleto não está pago, mulher estraga. Tem que ir para a guerra. Mas à noite, irmãos, Davi ia para a guerra de dia, mas à noite ele pegava a tua harpa. Ele era fraco diante de Deus. Quando Saul cai, o profeta Samuel vai confrontar e ele fala, tira-me tudo, mas não me tira o teu poder. Davi cai, o profeta Natan vai confrontar ele. Ele fala, tira-me tudo, mas não me tira a tua presença. 2 homens, o mesmo pecado, mas postura diferente. Nós precisamos mostrar nossas fraquezas para Deus, irmãos. Ou nós confessamos a nossa tentação, ou nós confessaremos o pecado. Fique de pé no seu lugar. Deus te chamou para você ser uma voz em nome de Jesus. Hoje é um dia daqueles que você vem para uma reunião. Existem muitos momentos nas nossas vidas cristãs. Tem momentos que você aceita Jesus, se converte, seu velho homem, que Jesus torna o seu Salvador. Mas existem momentos que nós chamamos Jesus para ser o nosso Senhor. Nosso Senhor. Aquele momento que você consagra a sua vida, o seu coração. E hoje é aquele dia. Sabe? Se nós estivéssemos falando sobre prosperidade,
o apelo qual que seria? Vamos tirar uma oferta, que sacrificar o seu Isaac. Mas esse não é o momento. Se nós estivéssemos falando sobre enchimento do Espírito Santo, eu ia falar para o irmão, toca um